Com vocês, sejam bem-vindos aqui no nosso canal de dicas e vídeos profissionais. Eu convido vocês a verem os demais vídeos que temos aqui no canal. Tem muitas dicas legais e vão ajudar você, tanto no desenvolvimento pessoal quanto profissional. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre as aventuras profissionais em busca de emprego nas agências existentes aí em território nacional. Eu vou falar com muito mais propriedade, apesar de já ter ouvido feedback de candidatos e pessoas aí de território nacional, mas eu vou falar de São Paulo, onde eu tenho o amplo conhecimento. Vou lembrar um pouco aí, quando eu tinha meus 18 aos 25 anos, e eu estou falando de um bom tempo atrás, onde eu saía cedo com o currículo impresso embaixo do braço, colocava uma roupa social e ia para o centro de São Paulo procurar emprego através dessas agências. Além das empresas que recebiam os currículos e candidatos em sua porta, isso facilitava muito o porta a porta, existiam as agências que eram aí contratadas e eram facilitadores, porque faziam um processo seletivo em grande quantidade, recebiam esse volume de profissionais e direcionavam as empresas para as entrevistas, facilitando todo o processo de triagem, testes, o primeiro contato, enfim, todo o processo seletivo. Muito bem. Em Santo Amaro, que era um bairro de São Paulo, existiam algumas poucas agências e uma ou outra espalhada por algum bairro à parte. O grande foco era no centro de São Paulo. Vários prédios com salas tinham diversas agências. Muitas vezes você procurava o elevador, descia lá no 14º andar e vinha descendo a pé, entregando o currículo de sala em sala nos locais onde você se identificava. De certa forma isso era bom, porque você tinha um contato humano, você tinha a certeza da recepção do currículo, você conseguia muitas vezes entrevistas ou até conversar com o recrutador para que ele pudesse ver quem você é de fato. Como você também tinha o medo e o receio de entregar esse currículo e estar nas mãos de uma pessoa inadequada. Tinham agências que eram bem ajustadas, tinham quadro de funcionários, tinham uma quantidade de pessoa grande, tinham profissionais trabalhando, como tinha agências que tinham 2 pessoas, que um pouco de mesas, sem quadros, sem nada, uma sala e uma pessoa bem suspeita, como tinha agência que queria cobrar por fazer o serviço, enfim. Então era uma saga, porque você se sentia seguro e ao mesmo tempo tinha dúvida no ar. Então você procurava essas agências de nome e que já tinham realmente uma força no mercado e que faziam com grandes contratações. Eu me recordo de ter trabalhado como estagiário na Caixa Econômica Federal através de uma agência de empregos. Fiz um período também como temporário no SESC através de uma agência de empregos. Então, para aquele período de transição onde você está escolhendo sua profissão, que você está procurando ali o que você vai ser, que você não encontrou ainda o curso superior que identifica com aquilo que você deseja ter para a sua carreira, essas agências serviam ali prontamente grandes oportunidades. E mesmo vagas de CLT era muito positivo. Ao longo do tempo, essas agências foram reduzindo, umas foram perdendo espaço. No centro de São Paulo, nas bancas e às vezes com pessoas na rua, você conseguia comprar listas com os telefones, endereços, nome dessas agências, inclusive e-mail do profissional de RH. E não tinha tanto problema, apesar que essa lista ela circulava de uma maneira informal, você não tinha tanto problema, às vezes o e-mail era realmente da pessoa de RH, então você conseguia enviar o currículo e sabia que chegava na pessoa. Não é aquele e-mail falso que você manda o currículo para alguém que você nem sabe quem é, que infelizmente é uma realidade que você vive hoje dentro do cenário de redes sociais, etc, etc. Então as agências elas foram muito úteis dentro desse panorama. Com a tecnologia, com as mudanças e principalmente com a chegada da internet, que facilitou muito mais, as agências passaram a não ter tanto fluxo de pessoas e passaram a receber esses currículos, as que sobreviveram, via internet. Para o candidato, isso ficou de uma certa forma ruim, porque o candidato não tem aí a certeza de que o currículo foi recebido pela agência, a não ser que ele seja convocado para uma entrevista. Muitas vezes esse currículo chega numa quantidade, misturado com uma quantidade enorme de candidatos e pode ficar esquecido, pode não ser nem verificado.
E isso ocorre também muitas vezes com algumas empresas, porque as empresas hoje também têm a oportunidade, através do seu website, de colocar ali um campo para cadastrar o currículo, ou enviar esse currículo através de um arquivo Word ou PDF, e você também não tem mais a certeza de que isso ocorreu. Então essa saga das agências que existia nos anos 80, 90 e se estendeu até um pouco ao ano 2000, ela foi muito positiva para muita gente. Hoje existem, como eu falei, algumas agências de emprego fortes que ainda estão no mercado, mas a grande parte entrou no cenário da tecnologia. Inclusive os testes, que é uma crítica que eu faço construtiva a todos nós profissionais de RH, que esses testes que antes eram manuais e você até tinha identidade com o cargo, hoje ficaram muito padronizados e mecânicos. E eles têm uma linha de corte, às vezes, que não condiz com a realidade profissional. Você pode perder bons candidatos simplesmente porque o programa colocou um algoritmo, uma linha de corte ali que ele tira, sendo que o candidato pode ter errado uma questão e ele ser um ótimo profissional. Então, para você hoje que ainda tem um contato com agências de emprego, as que ficaram, estão fortes, isso é muito bacana, você entender esse cenário como era e ver que haviam facilidades, mas também havia um outro lado difícil, que era da incerteza, às vezes, de você procurar lugares que não eram atrativos e eram falsos, ou estavam ali começando e não tinham a grande oportunidade de te oferecer uma proposta qualificada. Você via a vagas, às vezes, colocada em anúncios de papel, na porta da agência, vaga de analista contábil para grande empresa, e você se interessava, você queria participar. No fundo, você nem sabia se nem sempre aquela vaga existia. Tinha empresas que você participava do processo e realmente não passava, mesmo sabendo que você tinha qualificações. Como a grande maioria, você participava e era direcionado sim para a empresa. E até testes em banco, testes para banco, vagas para bancos. O banco chegou na época dos anos 80, 90 a ser um grande diferencial. Querer trabalhar em banco era algo fantástico. E não estou desmerecendo, dizendo que hoje não possa ser. Mas é que hoje, se você tem muito mais um processo das atividades financeiras muito mais direcionadas a vender serviços, a você ter um gerente para vender contas, vender serviços, vender cartão, muito diferente daquela época que você tinha muito mais rotinas administrativas, fazia atividades associadas ali ao atendimento ao cliente, você tinha mais contatos e mais conteúdo. Hoje você informatizou, automatizou muita coisa. Então isso faz com que isso reduza. Mas voltando ao foco das agências de emprego, que é o tema do meu vídeo, é muito interessante essa mudança que ocorreu nos processos de RH através das agências, que era uma saga para nós. Era uma saga fantástica que eu guardo com carinho. Guardo com carinho porque eu vejo essas mudanças tecnológicas muito necessárias, são realidades e as empresas necessitam, muita coisa mudou e facilitou. Por outro lado, esse contato para profissional de RH mudou muito, você perdeu a conexão olho no olho, você perdeu essa facilidade da empresa olhar para você, conhecer e falar realmente, olha, vale dar uma chance para essa pessoa, porque ele tem realmente o conteúdo. Muitas vezes agora os profissionais são cortados simplesmente através do teste, simplesmente através da informação pelo site. Se você identificou, por exemplo, que um profissional de 40 anos não serve para você, porque a sua empresa quer te contratar até 30, só que você tem 30 candidatos que podem oferecer 70% para você, e você tem um de 40 anos que pode oferecer 100%, você deixa de contratar porque você já fez uma linha de corte. O algoritmo já preparou isso para você. Então, são pontos legais, eu acho interessante, tenho certeza que é interessante comentar aqui com vocês, para que vocês possam fazer os comparativos do cenário atual e identificarem até como eram as agências, como são hoje. Tem uma agência em Santo Amaro, eu não me recordo o nome, mas também é uma agência que ainda sobreviveu e ela está muito mais forte, é muito legal. E você vê os recrutadores ali fazendo o processo seletivo, tudo, só que eu volto a repetir que o fluxo... olha um detalhe interessante. Hoje você tem uma quantidade maior de desempregados, porém o fluxo na agência ele reduziu, justamente porque a tecnologia, a internet veio facilitar, entre aspas, esse caminho entre recrutadores, candidatos, empresa, funcionários ou pessoas que estão interessadas em fazer parte das equipes. Mas fica aqui a dica e a reflexão.
Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, te convido a inscrever-se no canal. Nós falamos aqui sempre sobre coisas muito legais associadas aqui ao desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e você quer contratar nosso serviço é pelo www.campogestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.